iniciando a nossa palavra de hoje, como nós já estamos vindo, né, falando a respeito de vozes, né, nossa série Vozes aqui dentro da nossa live Prioridades, em que nós falamos da voz de Deus e das vozes do mundo, as vozes que tentam nos afastar da voz de Deus. E hoje nós estaremos falando a respeito da voz da fofoca. Que voz é essa, hein? A voz da fofoca. Essa com certeza dá o que falar, literalmente falando. Me perdoem aqui o trocadilho, mas essa com certeza dá o que falar. E a primeira coisa que eu quero falar a respeito da fofoca é que ela nos afasta da palavra, né? Usando até, de certa forma, um outro trocadilho, né? Já que fofoca é falar, né? Ela nos afasta, a fofoca, ela nos afasta da palavra. E aqui palavra eu estou usando com P maiúsculo, porque eu estou falando da palavra de Deus, né? Então, o ato de fofocar, ele nos afasta da palavra de Deus. E nós vamos ver aqui o quão sério. Parece assim uma voz que talvez tenha sido colocada apenas para preencher uma lacuna, um capítulo, mas não. Nós vamos ver que esse pecado, essa voz que é um pecado, ela é tratada na palavra de Deus, é tratada na Bíblia como algo seríssimo. As pessoas têm o costume de colocar na balança pecado, né? Pecados piores, pecados menos ruins, vamos dizer assim, pecados maiores, pecados menores. A gente aprende desde criança que não existe pecadinho e pecadão, mas o fato é que no dia a dia a gente acaba fazendo isso, mesmo entendendo que para Deus não existe pecadinho e pecadão, a gente acaba colocando algumas coisas na balança. E a fofoca muitas vezes não é colocada de uma forma tão séria quanto outros pecados. E hoje vocês podem ter certeza que vocês vão ter uma ideia, não vou dizer diferente, né? Se você já entende que fofoca é errado, você vai continuar entendendo que a fofoca é errado. Mas eu tenho certeza que você não tem ou não tinha ideia do peso que a palavra de Deus coloca em cima disso. E nós vamos começar então no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 19, Evangelho de Lucas capítulo 19, versículos 16 e 17. Então Lucas capítulo 19, versículos 16 e 17. Que diz assim: Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Levítico. Gente, eu falei Lucas, vocês me perdoem. É Levítico, tá bem? Quem abriu aí em Lucas não entendeu nada, me perdoem. Eu estou confundindo com outro aqui. É Levítico 19, capítulo 19, versículos 16 e 17, tá bom? Não é Lucas, não. No livro, então, de Levítico, capítulo 19, versículos 16 e 17, se encontra esse texto que eu acabei de ler. Bom, vocês perceberam que no texto ele usa a expressão mexeriqueiro, né? Mas se nós formos para o dicionário, nós vamos ver que o significado de mexeriqueiro, traduzindo e resumindo, ele traz como alguém que é um leve trás, né? Um leve trás, alguém que se intromete na vida dos outros, alguém que fala da vida dos outros. Ou seja, é um fofoqueiro, uma fofoqueira, tá? Então, traduzindo, se a gente ficasse tratando como mexeriqueiro, além de não ser um termo habitual nosso, né? Muitas vezes a gente não ia conseguir conciliar muito bem, tá? Mas mexeriqueiro é o fofoqueiro, é a fofoqueira, tá bom? Então, em Levítico, já é falado, então, a respeito de não ser, né, não andar como um mexeriqueiro.
E mais do que isso, né? Moisés, que escreveu o livro de Levítico, ele fala então que o mexeriqueiro ele peca em cuidar da vida dos outros, em falar da vida dos outros, cuidar nesse sentido, é claro, né? Em ficar cuidando da vida dos outros, se intrometendo na vida dos outros e falando da vida dos outros. Mas mais do que isso, porque além dele trazer a fofoca como pecado, ele diz que não é apenas o que faz que está pecando. Não é apenas o que faz a fofoca que está pecando, mas também o que ouve. Né? Então, se a gente pegar ali, ó, principalmente no segundo versículo, né? Ó, não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Ou seja, se alguém... Primeiro ele fala para você não andar como um mexeriqueiro, ou seja, para você não viver como um mexeriqueiro, como um fofoqueiro, como uma fofoqueira. Então ele já está trazendo isso como algo de desobediência ao Senhor, ou seja, pecado. Né? Tudo aquilo que é desobediência a Deus é pecado. Então ele já está trazendo o fofoqueiro, a fofoqueira, o ato de fofocar como pecado. No segundo versículo, ele diz que aquele que ouve o fofoqueiro e a fofoqueira se torna então cúmplice do fofoqueiro e da fofoqueira, ou seja, peca com ele. E se você pegar ali o final do texto, ele vai dizer, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Ou seja, se você ouve a fofoca, você também está pecando, porque você está se tornando cúmplice daquele que traz a fofoca, daquele que fala, né? Então, pastor, o que eu vou fazer? Eu vou fugir da pessoa? Eu vou mandar a pessoa ficar quieta? Bom, o que a palavra acabou de nos ensinar? Ela diz, repreenda-o. A própria palavra disse para que nós devemos repreendê-lo e não dar ouvido. Nós devemos repreender a pessoa e não dar ouvido. É muito importante isso, gente. Sabe por quê? Talvez mais importante do que dizer não faça fofoca é dizer não receba fofoca, não ouça fofoca. Porque é o seguinte, se não existir ouvidos para ouvir, não vai existir boca para falar. Percebeu? Se não existir os ouvidos para receber, por que o fofoqueiro fofoca? Porque tem alguém para ouvir. Porque tem ouvidos para ouvir, né? Ninguém vai ficar falando sozinho, falando para ninguém. Fala justamente porque tem quem ouve, né? E como nós acabamos de ver, a palavra coloca os dois em pé de igualdade. Tanto o que fala quanto o que ouve estão pecando. E então, você deve, então, qual é a orientação da palavra, né? Qual é a orientação de Deus? Que nós devemos repreender aquele ou aquela que traz a fofoca e deixar de ouvi-lo. Bom, você ganha com isso, se você obedecer a palavra, né? Sempre que nós obedecemos a palavra, nós ganhamos com isso, né? E o que nós ganhamos então fazendo isso, repreendendo o fofoqueiro a fofoqueira? Bom, primeiro, você pode ganhar, entre aspas, né? Você pode ganhar o fofoqueiro ou a fofoqueira. Por quê? Repreendendo ele ou ela por estar agindo dessa forma, você pode conseguir com que ele ou ela se arrependa e pare de viver dessa forma, cuidando da vida dos outros, se intrometendo na vida dos outros e falando da vida dos outros. Essa é uma forma de ganhar com isso. Bom, pastor, mas e se a pessoa não gostar e acabar se afastando de mim? Bom, aí você ganhou de outra forma, que é o quê? Ou você ganha essa pessoa para que essa pessoa deixe de fazer isso, ou você ganha também. Por quê? Porque se a pessoa entender que em você ela não tem ouvidos para ouvir o que ela tem para falar, ela vai deixar de trazer para você ela vai deixar de trazer fofocas para você. Automaticamente você sai ganhando, porque você está deixando de pecar junto com ele, junto com ela. Então,
ou de um jeito ou de outro nós ganhamos. Sempre obedecendo a palavra, sempre obedecendo a Deus, nós vamos acabar ganhando, né? Ah, mas eu vou acabar fazendo inimizade com essa pessoa. Bom, entenda, como a própria palavra nos orienta, é melhor ser amigo de Deus e inimigo do outro, do que ser amigo do outro e se tornar inimigo de Deus. Mas pastor, inimigo de Deus é tão pesado assim? Sim, é pesado, e vocês vão ver como Deus trata a fofoca e a pessoa que traz a fofoca e a pessoa que recebe a fofoca. Nós vamos ver. Bom, entendendo então que a fofoca é uma voz maligna, tratada na Bíblia como uma voz maligna, e que ela está em toda parte. Ela existe em toda parte, inclusive na igreja. Por quê? Porque não é uma exclusividade de um grupo, não é uma exclusividade de quem está fora, é do ser humano. É uma das vozes que existem, é uma das vozes mundanas que existem. E como voz que o inimigo traz, ele traz para todos, tanto para os que estão fora quanto para aqueles que estão dentro. Então, é uma voz maligna e que existe em todos os lugares. Logo, já vem o alerta para cada um de nós. Nós não estamos isentos, né? Nem de fazer e nem de receber. Então, nós temos que estar cuidando da nossa vida, tanto de não fazer, de não levar fofoca, quanto de não escutar, de não receber. E como uma voz maligna, ela traz alguns estragos. Tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é pecado, traz estragos. E entre os estragos que a fofoca traz, a gente pode citar aqui intrigas, divisões, separações, inimizades. São várias coisas que são vários estragos, né? São várias consequências que a fofoca traz. E traz isso por quê? Por causa do veneno. Porque a fofoca, ela não faz nada, ela não traz nada para que haja edificação. Ninguém faz fofoca porque está querendo ajudar alguém, né? A não ser na cabeça da pessoa, muitas vezes, eu vou contar as coisas para fulano ou para fulana porque nós somos amigos, nós somos amigas, e assim a gente se torna mais próximo, porque a gente fica contando as coisas um para o outro ou uma para outra, né? Na verdade, você só está trazendo uma cúmplice junto a você para pecar junto com você. Ou você está permitindo que alguém faça isso. Não permita, porque, como eu disse, a fofoca é uma voz maligna e que traz estragos para as nossas vidas. O cristão, ele tem que aprender a estar perto da voz de Cristo, justamente para que ele possa abafar essa voz. É algo que nós vamos falar, obviamente, toda semana, né? Quanto mais perto da voz de Deus, mais longe das vozes mundanas. Se eu quero abafar as vozes do mundo, né? Se eu quero abafar as vozes mundanas, se eu quero abafar aquilo que o diabo traz para tentar me afastar de Deus, só tem um jeito, é justamente fazendo o contrário, é indo cada vez mais perto de Deus, né? Quanto mais perto nós estamos da palavra de Deus, quanto mais perto nós estamos de Deus, mais nós abafamos as outras vozes, né? Quanto mais conhecimento da Bíblia nós temos, mais nós entendemos tudo aquilo que Deus não se agrada, tudo aquilo que Deus realmente odeia. E nós vamos ver aqui que Deus odeia a fofoca. Então, nós entendemos que nós precisamos resistir à tentação de falar, mas também a de ouvir, né? Precisamos resistir à tentação de falar, de fofocar, à tentação da língua, como também à tentação dos ouvidos, de ouvir as fofocas, né? De ouvir aquilo que muitas vezes as outras pessoas estão tentando trazer, tá? Então, não se trata, então, de cuidar da vida dos outros,
tá? Não se trata também de controlar a vida dos outros, porque quando a Bíblia diz assim, repreenda o seu irmão, não está dizendo que nós devemos controlar a vida do outro, mas que nós devemos, com amor, cuidar, com amor, repreender, né? Mas mais do que isso, é mais do que tentar cuidar da vida dos outros, é cuidar da nossa própria vida, cuidar da nossa vida, né? Ou começando por onde? Pela nossa boca e pelos nossos ouvidos. Quando nós estamos falando aqui desse tema, da voz da fofoca, é cuidar dos nossos ouvidos e da nossa boca, de não ouvir e também de não reproduzir, de não falar. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Em outras traduções vai trazer espírito de mansidão. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Ou seja, se nós vemos alguém errando, ele traz aqui em alguma falta, né? Ou seja, errando em alguma área, que nós que temos o conhecimento, que temos base da palavra, que nós possamos ir e com mansidão, como ele traz aqui, com brandura, né? Ou seja, com amor mesmo, possamos levar então esse conhecimento a essas pessoas para que elas entendam que elas estão errando naquela área e que elas possam então se corrigir. Como eu disse, esse texto vai reforçar aquilo que eu falei. Não se trata de querer controlar a vida do outro, mas se trata da gente realmente controlar a nossa vida para nos afastarmos do pecado e das maledicências, né, e da fofoca, e quando nós observamos alguém caindo, que nós possamos ter esse, como ele diz, né, vocês que são espirituais, ou seja, que ouvem o Espírito, que possam então instruir essas pessoas e ajudar essas pessoas a também consertarem as suas vidas. Ou seja, não é brigar, mas ajudar, corrigir com amor, com mansidão, de forma realmente amorosa, né? A grande verdade é, se nós orássemos o tanto que nós falamos, a vida da igreja ela seria totalmente diferente, né? Se a gente orar, se a gente dedicasse tempo de oração, o mesmo tempo que a gente muitas vezes dedica para falar e muitas vezes até para ouvir, a nossa vida seria diferente. Consequentemente, a vida da nossa igreja, eu não estou falando da igreja local, mas da igreja de Cristo mesmo, né? Estou generalizando. A vida da igreja seria diferente se a gente conseguisse dedicar mais tempo em oração do que falando. Em oração é falar, né? Mas é falar com Deus. E aí, fofocar com Deus não dá certo, né? Porque Deus não vai ouvir fofoca e ele muito menos vai fazer fofoca. É interessante isso, né? Porque a gente não fofoca com Deus. Por que a gente não fofoca com Deus, né? Porque Deus não aceita fofoca, porque Deus não ouve a fofoca. Ou seja, ele é o próprio princípio, né? Deus é o próprio princípio. Ele anda dentro dos seus próprios princípios. Deus não ouve fofoca e você nunca vai ver Deus fofocando, né? Até uma vez que eu me lembro, na verdade já aconteceu mais de uma vez, pessoas trazendo revelação de Deus, sabe? E eu falei, não foi Deus que revelou isso. Ah, por quê? Foi porque isso é fofoca e Deus não fofoca. Então você vai me desculpar, mas isso aí não é uma revelação de Deus, isso é fofoca. E eu não creio num Deus que fofoca. Não foi ele que disse. Porque Deus não fofoca, ele não aceita fofoca, ele não aceita nem ouvir e muito menos a gente vai saber de Deus fazendo fofoca, né? Ou seja, se Deus é contra, então de onde vem, né? Se não é de Deus, então consequentemente nós sabemos que é do mal.
A fofoca ela é instigada por Satanás. Tem a própria carne, é claro, né, que pede, né, que a tentação, como nós já vimos, a voz da tentação, que nos tenta mesmo a seguir caminhos errados. Mas é algo que é instigado pelo próprio diabo. Paulo, falando a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, dos versículos 11 a 15, diz assim: mas não inclua na lista viúvas mais novas. Por quê? Quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós, pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Ou seja, Paulo ele faz uma comparação aqui, que o ato de fofocar e o ato de se intrometer, ou seja, fofoqueiros intrometidos, fofoqueiras intrometidas, é igual a pessoas que estão seguindo a Satanás, como ele mesmo traz aqui no texto. E um dos grandes perigos que até Paulo coloca aqui no texto é a ociosidade, ou seja, a pessoa que não tem o que fazer. A pessoa que não tem o que fazer, muitas vezes ela fica matutando, né? Ela fica matutando, como diz o ditado não, como diz o texto, né? Mente vazia é oficina do diabo. A pessoa muito ociosa, ela dá lado para o diabo trabalhar. E como que o diabo trabalha? Ele trabalha tentando, ele trabalha falando, né? Que o diabo já o primeiro pecado do ser humano, né, lá com Adão e com Eva, que o diabo tentava fazendo ali, né? Ele estava tentando Adão e Eva e ele foi lá fofocar, né? Para pensar. Ele foi lá fofocar. Ele chegou para Eva e falou: Eva, vocês podem fazer o que vocês quiserem? A gente pode comer de todas as árvores, menos daquela árvore do meio do jardim. E ele falou: mas por que vocês não podem comer dela? Pode perceber que o diabo está instigando uma fofoca e se intrometendo. Ou seja, ele está fazendo as duas coisas. Está fofocando e está sendo intrometido, né? Na vida de Adão e de Eva. E quando ela diz que não, porque Deus disse que se ela comesse do fruto, eles morreriam, o diabo falou: não, vocês não vão morrer. Na verdade, se vocês comerem do fruto, vocês vão se tornar iguais a Deus, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. O que o diabo está fazendo? Está fofocando. Ele está fofocando. A fofoca muitas vezes é isso, né? É claro que o diabo não tinha boa intenção nenhuma, mas muitas pessoas que acabam fofocando pensam que estão fazendo algum bem. Pensam que estão ajudando de alguma forma. O diabo não estava fazendo bem nenhum, não estava ajudando de jeito nenhum. Mas ele falando com Eva, ele estava querendo dizer que ele estava fazendo bem. Ele falando para Eva, ele estava querendo insinuar para Eva que o que ele estava fazendo era uma coisa boa. Se intrometendo na vida deles e fofocando. Trazendo inverdades para a vida deles que acabaram fazendo com que eles caíssem. Eles deram ouvidos. Percebeu? O diabo pecou com os lábios e eles pecaram com os ouvidos. Se tornaram cúmplices do pecado de Satanás. Eles se tornaram cúmplices. Porque eles deram ouvidos. Eles ouviram. E acabaram então pecando junto com ele. Percebe o perigo de dar ouvido? Percebe o perigo de permitir que o diabo fale e trabalhe a sua mente? Paulo
como a gente acabou de ler, ele fala o perigo da ociosidade. Elas não tinham o que fazer e acabavam então se metendo na vida dos outros e falando da vida dos outros. Arruma o que fazer para, no caso aqui, né, para essas mulheres. Arrume o que fazer para essas mulheres, porque por não terem nada que fazer, elas acabam fazendo o que não tem que fazer. E elas acabam então pecando e estão se desviando e estão seguindo Satanás. Muito pesado esse final do texto aqui. Mas se está na Bíblia é verdadeiro. Se está na Bíblia é verdadeiro. Se ele disse isso, é justamente porque é verdade. As pessoas que acabam entrando numa vida de leve trás, de fazer fofoca, de cuidar da vida dos outros, de se intrometer na vida dos outros, estão seguindo a Satanás. Por quê? Porque é isso que ele faz. É isso que ele faz. E em Provérbios 6, versículos 16 a versos 16 a 19, diz assim, Provérbios 6, versos 16 a 19, diz assim, 6 coisas o Senhor Deus odeia. 6 coisas o Senhor Deus odeia. E uma sétima a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Presta atenção no que o autor desses provérbios ele fala. 6 coisas Deus odeia e uma sétima a sua alma detesta. Em outra versão, que eu gosto até mais, diz assim, e uma sétima Deus abomina. E a última, sétima, Deus abomina. E qual que é a última? Quando diz assim, o que semeia discórdia entre irmãos. Quem semeia discórdia entre irmãos? É o fofoqueiro. É a fofoqueira. É esse que semeia discórdia entre os irmãos. Lembra que eu disse para vocês que eu ia falar que existem coisas que Deus odeia? Existem coisas que Deus odeia. E existe uma que Deus abomina. Nesse texto que nós acabamos de ler. Onde ele fala, 6 coisas o Senhor odeia. E uma sétima o Senhor abomina. No contexto, ele está querendo dizer que abominar é muito maior do que odiar. Imagina uma coisa. O que você odeia? Precisa ser algo muito ruim, muito pesado para você odiar, não é? Porque é uma palavra forte. Odiar é uma palavra muito forte. Agora pensem comigo. Deus odiando algo? Nossa. Agora mais do que isso. Deus abominando algo? Corra disso. Corra disso. Porque se nós já temos que estar muito longe daquilo que Deus odeia, imagina o quão longe nós temos que estar daquilo que Deus abomina. E como eu disse para vocês, o diabo, eu falei assim, por que, né, que o diabo quer tanto que a gente faça isso, né? Porque é o que ele faz. É o que ele faz. Fofoca. É o que ele faz. Ele é intrometido. Quando a gente estava falando, né, de ser fofoqueiros e intrometidos, ou fofoqueiras e intrometidas, né? São pessoas que seguem Satanás porque é o que ele faz. É o que ele faz. Ele é intrometido. Ele é fofoqueiro. E é também o que ele quer fazer com as pessoas. Quer tornar as pessoas intrometidas e fofoqueiras, porque ele sabe que isso é o que causa discórdia entre os irmãos. Ele sabe que isso é o que semeia a discórdia entre os irmãos.
quando as pessoas são justamente intrometidas e fofoqueiras. Olha a gravidade disso, gente. E vai ficar pior, vai ficar pior. A fofoca nunca edifica ninguém. Não existe fofoca boa, assim como não existe mentira boa. Não existe mentira necessária, não existe mentira boa. Assim como também não existe fofoca necessária, não existe fofoca boa. A palavra nos orienta. Se tem alguém errando, nós já lemos isso. Vá e ajude essa pessoa. Repreenda essa pessoa para ajudá-la. Você levar isso para outra pessoa não edifica ninguém. A fofoca nunca, nunca e nunca edifica ninguém. A fofoca não produz as coisas que Deus quer que sejam produzidas em nossas vidas para que nós possamos viver com Ele e entre os irmãos. Quais são essas coisas? A fofoca não produz unidade, não produz harmonia, não produz comunhão e tampouco vai produzir amor. Ou seja, a fofoca não produz nada do que Deus quer que nós sejamos e vivamos. Pelo contrário, a fofoca é instrumento de divisão, de mágoa e de dor. Ou seja, além dela não produzir nada do que Deus quer para as nossas vidas, ela ainda é um instrumento de tudo aquilo que Deus não quer nas nossas vidas. É o oposto. Ela é um instrumento exatamente do oposto, daquilo que realmente Deus não quer que seja produzido em nossas vidas. E é por isso mesmo que Deus odeia. É por isso mesmo que Deus odeia. 2 provérbios aqui, palavras de sabedoria para edificarem e nos trazerem discernimento. Provérbios 11, 13, que diz assim: o mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os esconde. Olha, gente, o paralelo. Olha o paralelo. Ah, pastor, mas tem coisa que precisa ser revelada. Bom, e a própria palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que traz à luz aquilo que precisa ser revelado. Deus não colocou nenhum de nós, Deus não pôs nenhum de nós como as pessoas que têm que trazer segredos e coisas ocultas à luz. A Bíblia diz que isso é trabalho de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Que é o Espírito Santo que revela tudo aquilo que está em oculto e que ele entende que precisa ser revelado. Então, o mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre, porque sabe que não compete a ele. Isso é sabedoria. Por isso mesmo que está nos provérbios. Outro provérbio, o 13:3, diz assim: quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Olha de novo. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida. Ou seja, quem pensa antes de falar conserva a sua própria vida. Mas o que fala demais está destruindo a si mesmo. Não apenas destrói ao próximo, né? Porque a fofoca ela causa uma avalanche de destruição, né? A fofoca causa uma avalanche de destruição, porque ela sai destruindo pessoas, ela sai causando mágoas, divisões e tantas outras coisas que eu já falei, separações, divisões, atritos, mas ela destrói mais ainda a pessoa de onde ela saiu. A própria palavra diz assim: ai de quem vem o escândalo. A Bíblia diz isso. Ai de quem vem o escândalo. A pessoa achando que trazer revelações, trazer à luz por um senso de justiça, muitas vezes, que ela está fazendo algo bom, e a palavra diz exatamente o contrário.
Não estamos dizendo, gente, que a gente tem que deixar coisas ocultas, escondidas. Se algo precisa ser corrigido, precisa ser corrigido. Mas com certeza não vai ser corrigido pela fofoca. Porque isso não vai trazer a correção. Pelo contrário, vai trazer ainda mais destruição. Vai trazer ainda mais engano. Paulo também chama a atenção para essa questão da relação da ociosidade com a fofoca. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11, diz assim: pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Deixa eu repetir. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Olha que incrível. De novo, agora Paulo trazendo uma relação, quer dizer, da outra vez para Timóteo também foi Paulo. Paulo novamente trazendo uma relação entre a ociosidade e a prática de coisas erradas. Ou seja, ele dizendo, gente, não tem coisa pior que gente ociosa. Não tem coisa pior que gente que não trabalha, que não faz nada. Porque além de não fazer nada, ainda fazem coisas erradas. Ou justamente por não fazerem nada, acabam se intrometendo e fazendo o que não tem que fazer. Aqui eu pensei no ditado perfeito. É um ditado que, muito real na vida da igreja. Muito real na vida da igreja, que eu já disse esse ditado assim muitas vezes na minha vida. E é muito real e é muito prático, e esses textos dão muita base para isso. Com certeza todo mundo já está pensando qual que é o famoso quem não trabalha... Como é que termina? Quem não trabalha, dá trabalho. Quem não trabalha, dá trabalho. Vocês podem perceber, geralmente as pessoas que mais falam, que mais criticam, que mais ficam apontando coisas, as pessoas que mais se intrometem em tudo, geralmente são as pessoas que menos contribuem. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Isso não é só na vida da igreja, é numa forma geral. É numa forma geral em todos os aspectos, em todas as áreas da vida. Vocês podem reparar. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, mas é muito real também na vida da igreja. As pessoas que menos contribuem são exatamente as pessoas que acabam mais prejudicando. Aí vem aquele outro ditado, né, que seria muito bom, né, a gente usar de vez em quando, que é o muito ajuda quem não atrapalha. Muito ajuda quem não atrapalha. Né? Então, infelizmente, a gente fala isso com dor no coração. Infelizmente, muitas vezes, tem pessoas que acabam não fazendo falta. Quando acabam dando uma sumida, vamos dizer assim, né? Infelizmente, falo isso com dor no coração mesmo. Tem pessoas que, infelizmente, acabam não fazendo falta. Em todas as áreas. Porque são pessoas que muitas vezes não contribuem. E quando acabam se afastando da nossa vida, a gente não sente falta. É triste isso, não estou dizendo que isso é bom, nossa, graças a Deus se livramos de fulano, de fulana. Não, nunca fico feliz com isso. Mas, infelizmente, é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade. Né? Tiago, eu falei que ia ficar mais pesado, e agora que a gente está partindo para o final, vocês vão ver que vai ficar mais pesado. Se já não estava... Agora com certeza vai. Tiago, capítulo 3, versículo 6, diz assim: ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno.
tem noção do que Tiago falou nesse texto? Eu vou repetir. Ora, a língua é um fogo. E ele não está falando de um fogo bom, tá? A língua é um fogo. É um mundo de maldade. Um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. E isso, gente, é sim uma analogia. Porque a língua está aqui no meio do nosso corpo. E ele está dizendo que pessoas que são fofoqueiras, que são mexeriqueiras, né, estão no meio do corpo. Estão no meio do corpo. Então, sim, é uma analogia. Da mesma forma que a língua está aqui no meio do nosso corpo, pessoas que representam a língua, ou seja, pessoas que são fofoqueiras, mexeriqueiras, intrometidas, ociosas, essas pessoas também estão no meio do corpo. E contaminam o corpo. Por quê? Porque ela é um fogo. Porque ela é um mundo de maldade. E como continuando aqui, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Contaminam o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Ou seja, Tiago está dizendo que o inferno, não o inferno fisicamente falando, mas aqui metaforicamente falando, ele está usando a palavra inferno ao se referir à maldade em si, tá? Ao mal em si, maligno em si, tá? Então ele está dizendo que a língua ela é posta em chamas. Quando ele diz, né, que a língua é posta em chamas pelo inferno, ele está dizendo que aquilo que é mal, maligno, é o que inflama a língua. É o que inflama a língua. Eu falei que ia ficar pior. E é tão sério que olha a comparação que Pedro faz. Olha só, 1 Pedro capítulo 4, versículo 15. Presta atenção nessa comparação de Pedro. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Gente, presta atenção. Pedro fez uma lista. Presta atenção. Pedro fez uma lista. Coloca essa lista aqui na sua mente, tá? Que nenhum de vocês sofra como, olha a lista, assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Não sei se vocês perceberam, mas Pedro colocou o fofoqueiro, a fofoqueira. Pedro colocou o intrometido, a intrometida, no mesmo patamar, no mesmo nível de assassinos, ladrões, malfeitores. Ele colocou no mesmo nível de comparação. Tem noção? Lembra que eu falei para vocês no início da ministração que se vocês não tivessem ideia do quão pesado e perigoso é a vida de quem se mete em fofoca, se mete em intriga, se intromete na vida dos outros, que com certeza hoje você ia ter, Pedro coloca em pé de igualdade assassinos, ladrões, malfeitores e fofoqueiros. Você tem noção do que é ser comparado, você se meter na vida dos outros, você falar da vida dos outros como alguém que tira a vida dos outros? Como alguém que rouba os outros? Como alguém que pratica o mal, que é o malfeitor, aquele que pratica o mal? Ser colocado no mesmo pé de igualdade? O quão
pesado isso é. Lembra que eu disse para vocês? Poderia até parecer que essa voz, a voz da fofoca, tivesse sido colocada nesse contexto das vozes, até como algo a mais para dar, vou usar até um termo aqui, um encher linguiça. Não. Não. É algo sério, perigoso, porque muitas pessoas banalizam, acham que é algo que Deus não se atenta, como se atenta a outras coisas, mas como nós acabamos de ver, estamos vendo durante toda essa ministração, é algo que Deus abomina. É algo que o Senhor abomina, porque traz divisão dentro do corpo, porque traz destruição, porque é fogo, porque é um mundo de maldade. Porque é tão mal, é tão ruim, é tão nocivo quanto um assassino, quanto um ladrão. E para a gente fechar, não poderia fechar de forma diferente. Eu quero trazer palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tinha como não trazer Jesus, né? Claro, ele está em meio a tudo. Mas as próprias palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37. Olha a advertência de Jesus para a gente fechar, para a gente encerrar. Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37 diz assim: Digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram. Vou repetir. Digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. O alerta de Jesus no primeiro versículo, no versículo 36, digo a vocês que no dia do juízo, ou seja, gente, estejam preparados, porque o juízo de Deus chega para muitas pessoas todos os dias. E vai chegar o nosso dia também. Para muitas pessoas chega o dia do juízo todos os dias. E o nosso também vai chegar. E Jesus está dizendo, fique preparado, fique preparado. As pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Aquele que fala o que edifica será justificado. Aquele que fala o que não edifica, aquele que traz maledicência, aquele que traz fofoca, aquele que traz intriga, pelo que fala, será condenado. Para encerrar, fica a dica de Jesus e eu quero deixar a minha. Troque a voz da fofoca pela voz de Deus. É muito melhor ouvir Jesus do que ouvir um fofoqueiro. Eu acredito que você concorda comigo. Aquilo que Jesus fala, edifica. Aquilo que o fofoqueiro, que a fofoqueira fala, destrói. Se afaste da voz da fofoca, se aproxime da voz de Deus. Vamos orar.